Olá pessoal, eu sou a Lívia Mendes. Eu sou o Thiago Mlacher. E hoje nós estamos aqui para falar de literatura nacional, em especial o selo Novas Páginas. É isso aí. Muitos que conhecem a editora já devem saber que a Novo Conceito tem um selo, uma editora que abriga todos os autores nacionais. Isso foi uma iniciativa muito diferente, né, Lívia? Sim. Porque em geral as editoras têm os seus autores estrangeiros e ela também lança alguns autores nacionais. Mas a editora resolveu ter uma casa especial para eles. Até porque quando fala de literatura nacional, todo mundo já pensa naquela literatura um pouco mais antiga, tipo Machado de Assis, algumas coisas que você vai estudando na escola, que às vezes não é muito aquilo que você gosta de ler. E a proposta é realmente essa, uma literatura feita aqui no nosso país, mas que tem uma atração um pouquinho diferente. Isso, os livros que a gente tem visto no mercado, enfim, tem tido uma ascensão de todas as editoras do mercado nacional. São livros que se comparam completamente aos livros internacionais, mas o que é legal é que a gente se vê, né? A gente vê a nossa realidade, especialmente para os jovens. Então ele pode ver ali o cotidiano da escola, que é muito diferente o nosso do que dos norte-americanos ou ingleses. Isso, traz a história sempre se aproxima um pouco mais com a nossa cultura, né? E aí você acaba conhecendo outros personagens e o melhor de tudo é que nós vamos conhecendo novos talentos. E isso, é claro, é fantástico, porque você conhece a literatura do seu país e ainda com pessoas que pode ser qualquer um, pode ser você também. Então a gente escolheu esse tema dessa vez porque agora em julho a gente vai ter o lançamento de um nacional que é o Maurício Gomide. E para a Bienal a gente vai ter mais 2 lançamentos de 2 autoras nacionais que vão inclusive ficar na Bienal o tempo todo. E eu gostaria de falar inclusive da história do Maurício Gomide, que é A Máquina de Contar Histórias, que conta a história de um autor best-seller que acaba esquecendo toda a sua família para viver a sua história, a sua vida profissional. E esse livro ele poderia ser parecido com qualquer best-seller internacional, gente, mas não, ele é nacional, muito bem escrito, uma história fantástica, muito bem contada. E eu acho que todos que lerem vão se emocionar muito e vão achar que, olha, será que é nacional mesmo? E gente. É até curioso essa questão, é nacional, não é? A gente passou por um momento curioso aqui na editora. A gente tem um lançamento que é A Rabal e a Noiva do Capitão. É de uma autora, Marisa Ferrari, carioca, que resolveu recriar a Itália medieval. Então é a história de 2 irmãos, mas do tempo da Idade Média, mas toda a realidade da Idade Média, que aliás é um tempo que quase ninguém conhece da Itália. Quando chegou na livraria, muita gente classificou pela qualidade do texto, pela capa, como um livro, como literatura estrangeira. E até um jornal carioca, o Anselmo Góes, noticiou isso. Como é difícil para a gente ver brasileiros que escrevam tão bem e que falem às vezes de assuntos diversos, enfim, foi um momento curioso para ver como ainda existe essa resistência. Sim, e eu acho assim que nós temos tantos talentos em outras áreas, e por que não ter talentos nacionais na literatura, certo? Isso. E tá na hora de nós aceitarmos que somos capazes sim de contar histórias e valorizar cada vez mais a literatura. Até porque todo brasileiro é muito inventivo, né? A gente passa todo tipo de coisa, né? Então a gente aprende a contar histórias, a ser irreverente. Então acho que a cara do brasileiro é ser escritor também. E o mais legal ainda é a editora Novo Conceito ter um selo especial para esse tipo de autores da casa, daqui do Brasil, que vão ter a chance de crescer e abrir cada vez mais mercado. E claro, nós nos interessarmos cada vez mais para ler esse tipo de leitura. Lívia, nesse sentido que você disse da editora dar oportunidade, o mais legal é que a editora acaba oferecendo o mesmo aporte que ela dá para os autores internacionais. Isto é, o livro sai com book trailer, tem um apoio de marketing, enfim, tudo para que o livro realmente chegue ao leitor. Sim, a estreia toda planejada. Com evento de lançamento, e isso acaba sendo muito agradável. E ainda os autores estão sempre abertos para receber o público, conversar cada vez mais com os seus leitores, e isso dá a chance também de surgir aí interesse de cada um querer escrever sua própria história, também, né? E a grande festa para os autores nacionais e para os leitores que seguem esses autores é a Bienal. Agora no fim de agosto a gente
vai ter a Bienal e todos os autores da casa vão estar lá. Muitas vezes eles ficam todos os dias e todos os leitores que chegam e perguntam, eles acabam conversando um pouco, falando do que são os livros, falando um pouco de si, e essa proximidade vai criando um carinho, um apego muito forte. Então, nossos autores nacionais geralmente têm, assim, muitos seguidores no Twitter, muita gente que curte o Facebook e que gosta de conversar, saber o que eles estão fazendo, e na Bienal vai ser essa grande festa. Então, na Bienal, nós teremos 2 lançamentos nacionais, que é o da Graciela Mayrink, a namorada do meu amigo, e também o da Marina Carvalho, né, Thiago, que é o De Repente Ana. Continuação de Simplesmente Ana, que também é uma dessas histórias curiosas, como a gente falou. Os leitores são muito próximos, então a Marina Carvalho lançou o primeiro livro e a gente recebia muitos e-mails e contatos pedindo para que tivesse uma continuação, todo mundo queria saber mais. E aí ela fez esse segundo livro que a gente vai lançar agora na Bienal. Bom, esses são os 2 lançamentos nacionais para agosto, mas sem contar os outros lançamentos que nós tivemos durante todo o ano, né, anteriormente, esse que eu falei aqui, que é a Máquina de Contar Histórias, e outros também, né, Thiago? Outros autores que você já até citou antes. Todos esses autores, como a gente falou, saem pelo selo Novas Páginas, que eu sou editor e a Lívia trabalha também nesses livros. Então ficam 2 convites. Se você é leitor, conheça esses autores, vá ao nosso stand na Bienal, que aliás vai ser de arrasar. Como sempre. Como sempre. E convido também, quem quiser escrever pode entrar por intermédio do site, a gente tem lá o Seja Nosso Autor, que realmente a gente lê, responde, dá algumas dicas, a gente faz questão de realmente dar uma resposta para todo mundo que entra em contato. E se você quiser saber mais sobre esses autores e outros autores e todas as novidades da Novo Conceito, você pode nos acompanhar no Facebook e também nas nossas redes sociais. E lembrando que todos os nossos livros também estão no formato e-book. Esse foi o nosso bate-papo de hoje e a gente se vê numa próxima. Até mais! Até mais!